Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos aqui em mais uma aula pela sala virtual EBD, AD Candel. Me chamo Samuel Borges e hoje estudaremos dentro da temática geral da lição do trimestre, a carreira que nos está proposta, a lição 6, que tem por títulos As Armas Espirituais do Cristão. O texto áureo dessa lição ela é muito próprio, né? Lá em 1 Coríntios 10, 4, quando nos diz assim a palavra de Deus: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, na lição passada nós tivemos a oportunidade de estudar sobre os inimigos do cristão, o mundo, a carne e o diabo, né? E hoje vamos aprender sobre as armas espirituais. Obviamente que isso é uma certa, na verdade é uma analogia para tirarmos uma aplicação espiritual, né? Não é literal que o cristão anda de armas em punho contra os seus inimigos. Não é nesse sentido que nos traz a lição, mas precisamos aprender que na batalha espiritual lutamos com armas espirituais contra principados e potestades no mundo espiritual. Mas pode acontecer que quando usamos armas humanas na batalha espiritual, né? Quando a natureza do problema é espiritual e não humana, né? E a gente fica querendo resolver um problema espiritual com armas humanas. Então faz-se necessário discernimento. As armas espirituais em relação ao mundo e à carne, como podemos trazer, digamos, vamos chamar aqui mundo e carne de fatores humanos, né? O diabo é um inimigo espiritual, né? Mas atua no mundo dos humanos. Precisamos fazer essa correlação, né? E é claro que as armas que serão apresentadas aqui, como elas não são letais, nem destrutivas, nem para a prática da violência, ela também pode ser usada contra o mundo e a carne, né? Não só contra o inimigo, né? Porque a expressão armas espirituais não elimina também os meios civilizados, né? Canais humanos e cristãos competentes na solução de conflitos, no enfrentamento do cotidiano, né? Como, por exemplo, o diálogo, o ato de amar, perdoar, conciliar, exercitar a cidadania perante as pessoas comuns e autoridades, né? Órgãos, instituições, né? E às vezes nós fugimos um pouco, né? De nos utilizarmos, né? Dessas armas próprias, né? Para enfrentarmos também o cotidiano contra esse mundo e a carne que está também aí contra nós, né? De certa forma. E às vezes até nos acovardamos ou esperamos ou queremos que a vitória caia do céu, né? Às vezes também acontece que nos comportamos também assim. A lição nós vamos observar que ela dá um foco só ao arqui-inimigo, digamos assim, ao diabo, né, que estudamos mais precisamente na lição anterior. E aqui nós temos armas espirituais para o enfrentar. Mas claro, a gente não pode ignorar o mundo e a carne, né? Porque tem responsabilidades distintas, diferentes. E, por exemplo, né, Jesus como um modelo perfeito, por exemplo, na convivência social, naquela discussão dos tributos, Jesus disse, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Já na peleja espiritual, Jesus se comporta diferente no decurso do seu ministério, né? Ele orava, ele jejuava e conhecia a palavra, né? E próximo da sua partida faz aquela célebre oração sacerdotal pela sua igreja, de modo que a gente apresenta aqui como exemplo, né? Jesus aplicando armas espirituais, né? Mas fazia distinção entre o social e o espiritual, entre esse mundo material e a atuação maligna, para a gente não botar tudo num pacote só, né? A gente precisa ter essa compreensão. Por isso que muitas vezes há crentes
mesmo crentes ou pessoas não crentes, que demoniza tudo, né, à sua volta, né? Mas à luz das Escrituras a gente pode aprender diferente, sabendo quem realmente é o diabo, onde está também a maldade humana, né? Como isso tudo acontece, né? Uma vez que nós estamos em um mundo que está todo no maligno, mas ao mesmo tempo tem atores físicos, personagens presentes com suas ações e são responsáveis por elas. Para a gente não botar tudo nas costas do encardido, porque preto ele já é, e muito preto, e mais preto ficará. Então, o ponto 1 da lição, após essa breve introdução e destacar esse ponto, né, o ponto nos fala das armas do cristão, né? E a verdade é que a batalha espiritual ela é real e só vai terminar com o arrebatamento da igreja. Isso a gente precisa ter muita consciência dessa batalha espiritual. Aí a lição nos traz por analogia, né, armas de ataque e armas de defesa, que ele nos coloca aqui como arma de ataque: a espada, a vara, a funda, o arco, a flecha, a lança, o dardo, né? E como arma de defesa, o escudo, o capacete, a couraça, as caneleiras. Mas, contudo, essas armas têm sentido figurado, não literal, né? Para a gente não levar isso ao pé da letra, não é o propósito da lição, e certamente nada edificaria para nós cristãos de igreja e povo de Deus. Mas a verdade é que eu observei que a perspectiva da lição 6, ela faz um foco na luta contra o mal, encabeçada pelo diabo e demônios, né? E que se valem do mundo e da carne. Isso, de certa forma, é verdade, né? E Russell Shedd dizia uma verdade, um teólogo cristão, dizia que o mundo faz parte do espólio do diabo, e por ele luta fortemente para manter cativo o que conquistou na queda, né? Isso é uma verdade bíblica e espiritual muito profunda que ele coloca aqui. Na verdade, o diabo, com o mundo caído, ele está trabalhando com este mundo com todas as suas garras, com todas as suas forças, para manter o homem no pecado, na desobediência, distante de Deus, e vai levá-lo à condenação, enquanto que Deus está preocupado em redimir, salvar, prover salvação para o homem, e isso ele já o fez na pessoa bendita, maravilhosa de Jesus Cristo. Por isso que hoje nós seguimos a Cristo e estamos a caminho do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqui eu faço uma indagação. O mal humano existe? É real? Sim. Né? O mundo e a carne não são inimigos neutros, né? Como vimos na lição 5. Então, entretanto, há uma verdade cristalina aqui que precisa ficar muito clara no estudo dessa lição, né? Então, ainda que a gente compreenda quem é o diabo, quem é o mundo e a carne, e na verdade por trás do mundo e a carne há fatores humanos, embora com influência maligna, mas o homem tem a sua responsabilidade, o seu peso de responsabilidade. Mas uma coisa que é importante, nós jamais devemos tratar as pessoas como inimigas, e sim visar a salutar convivência, né, social, respeitando aos nossos semelhantes, sem contudo comungar da pecaminosidade alheia. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Que é o que na verdade Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, né? Então, a gente precisa entender esse aspecto aqui de mundo-humanidade, né? E a carne, né? A natureza humana caída envolve o quê? Pessoas, né? E num contexto de injustiças, de conflitos sociais, exploração de mercado, né? Corrupção pública, cidadãos desassistidos à margem da sociedade, pessoas vivendo à flor da pele, né? Então, nesse ponto, a luta contra o mal requer equilíbrio, bom senso e discernimento, para a gente entender quando há uma atuação maligna, quando há uma atuação humana, né?
nesse mundo velho secularizado, distante de Deus. Então, o diabo e a sua atuação no mundo, quer dizer, na dimensão humana, e nele os atores físicos são reais e têm responsabilidade, nós colocamos aqui já e aqui reiteramos. E para tanto temos, inclusive neste mundo, como numa sociedade, como seres sociais, né? Nós temos direitos e deveres no tecido social. Isso seja autoridades, sejam cidadãos comuns. Então, cada batalha com suas armas. Aqui falo no sentido, no bom sentido do termo, né? Precisa combater o egoísmo, as vaidades, a corrupção humana, por um mundo menos injusto, né? Pregando o Evangelho de Jesus enquanto aguardamos a volta de Jesus, né? E assim trazemos a lembrança aqui o contido em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde Paulo realça a batalha frente ao maligno, ao diabo, né? Aí ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, quer dizer, onde ele está para atuar, né? Então, com o mundo, nós cristãos, de certa forma, somos opostos, mas não propriamente uma batalha, né? O cristão não pode amar e nem se alimentar a amizade com este mundo, né? E ao mesmo tempo vigiar contra a tendência, né, de ir de encontro às pessoas, ao invés de buscar a solução dos males espirituais e sociais de forma legal, justa, civilizada, educada e sábia. E para isso a gente encontra a instrução farta nas Escrituras por uma vida cristã, salutar, que procura trazer outros a Cristo, enquanto também procura lidar com toda a maldade que há no tecido social, mas sem jamais ir de encontro às pessoas, mas buscando solução dos problemas, sejam eles espirituais ou sociais, né? Mas que precisamos estar distante do mundo, sim. Quando Israel, lá no Antigo Testamento, ele falha na medida em que se misturou com os povos gentios, que era o mundo que representava. Enquanto Israel representava o povo de Deus, os pagãos estavam distantes de Deus, no sentido oposto. Por isso que o Salmo 106, versículo 35, nos diz assim: antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. E será esse o caminho, se o crente tomar e alguém insistir na amizade com este mundo, ele também vai cair na malha do mundanismo, da pecaminosidade, e aí, claro, vai se distanciar da vontade de Deus, do padrão divino, da moral divina, da ética cristã, né? Ainda trazemos aqui também as estratégias do inimigo, né? Mas lembrando que é vital não só conhecer esse inimigo que é enfocado na lição, mas também os outros inimigos. Mas quanto ao diabo, o que é que nós encontramos mais especificamente no Novo Testamento, o que nos revela o que ele é capaz de fazer, né? É ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra no coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas, tudo isto. E são obras do diabo, né? Que vem de encontro, digamos assim, ao reino de Deus, àqueles que estão agregados a ser povo de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas se falamos das estratégias do inimigo, e a estratégia da igreja, né? Dizia também Russell Shedd que o exército de Deus deve avançar atacando, né? Isso é no bom sentido da palavra, quando escreve ali em seu livro O Mundo, a Carne e o Diabo, né? E de que modo podemos fazer isto, né? Sabendo de que diante dessa peleja, desses embates, seja com o diabo, com o mundo e a carne,
uma coisa certa, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração a geração, como diz o salmista no Salmo 19, né? Ele jamais nos deixará só nessa peleja. Aliás, ele prometeu, né, quando disse que eis estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi a promessa dada à sua igreja. O ponto 2 da lição nos traz as 3 armas espirituais com as quais nós podemos ir de encontro ao maligno, ao mundo e à própria carne, né? Que primeiro é a palavra de Deus, e Jesus venceu com a palavra, né? Quando foi tentado ali pelo o diabo, está registrado lá em Mateus 4, né? Mas também com o estudo sistemático, né, perseverante da palavra de Deus, vai gerar em nós crescimento espiritual. E esse um dos propósitos, né, da escola bíblica dominical, quando nós temos uma lição organizada, didaticamente feita, com a finalidade de termos um estudo, um aprendizado sistemático da palavra de Deus e assim nos fortalecer na palavra, instruídos, conscientes pela palavra e assim vivermos uma vida cristã à altura do Cristo que nós pregamos e anunciamos, né? E assim, uma vez nutridos solidamente pela palavra de Deus, então teremos condições de estar firmes para resistir toda influência, toda armadilha do inimigo e assim debelar as suas estratégias neste mundo mau. A outra arma que a lição nos apresenta é a oração, aliada ao estudo da palavra, né? A oração é uma das armas mais importantes, né, para o crente e ao longo de sua jornada da vida cristã. Alguém assemelha a oração como o oxigênio que nós respiramos, né? Então não é possível o crente ter uma vida cristã fecunda, uma vida cristã fortalecida, né? E vencendo os embates do dia a dia da fé cristã, sem a palavra, sem a vida de oração, né? E certo pensador dizia assim que nenhum espírito maligno receia orações mecânicas sem ardor e sem pujança, né? O crente que ora, ele precisa também aprender a levar uma vida de oração, mas que ela seja ousada, né, na presença de Deus, né? Que a Bíblia inclusive recomenda, nos ensina a entrar na presença de Deus no seu santuário com ousadia, claro, pelo nome poderoso de Jesus Cristo, o mediador legítimo entre Deus e os homens. Paulo também escrevendo aos Efésios 6:18, ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, né? E aqui eu trago esse ponto importante nessa questão da oração no Espírito, né? Não é no Espírito humano, mas na dependência do Espírito Santo, que é um auxiliar por excelência quando a gente resolve, decide, quer, busca desenvolver a sua espiritualidade, né? É muito importante, conte com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, com o fervor do Espírito, né, na sua vida. E certo escritor disse o seguinte, que quanto a essa questão da oração do Espírito, em primeiro lugar, significa reconhecer a nossa infantilidade no que diz respeito à oração. Isso é muito sério. Em segundo lugar, orar no Espírito implica em evitar apagar ou entristecer o Espírito. Em terceiro lugar, orar em Espírito é suplicar sob a direção do Espírito, né? Não é propriamente orar pela razão humana, ainda que ela seja importante e necessária, mas ir mais além, né? Em quarto lugar, orar em Espírito dinamiza a oração, o poder que vem sobre nós, né? Quer dizer, a gente sai de um estágio natural para um momento sobrenatural na presença de Deus. Enfim, a oração no Espírito é o segredo da comunicação eficaz e ousada com Deus. Eu frisava aqui que a Bíblia nos recomenda assim buscarmos a Ele, adentrar a sua presença e ter essa liberdade, essa ousadia de estar perante Ele no nome de Jesus. E assim,
a lição também nos traz o jejum, que também você vai alinhar a palavra, a oração, a prática do jejum, como uma terceira arma espiritual na jornada do crente aqui nesta vida, né? Mas é importante frisar quando mencionamos aqui sobre o jejum, né? Que há até que ensine, né, no meio cristão, que hoje não se faz necessário, mas é uma arma espiritual que não vai nos conduzir à presença de Deus, reservar momentos com Deus pela oração, pelo jejum. Mas é importante frisar aqui que seja um jejum bíblico, não meramente um jejum religioso, né? Mas que precisa ter propósitos espirituais, ter começo, ter meio e ter fins a alcançar, né? Não fazer para se vangloriar, porque, como nos diz a palavra do Senhor, aí será um tempo perdido, né? Então, em Jesus nós vamos encontrar, né, para vencer este maior inimigo enfocado na lição, nós vamos encontrar em Jesus um modelo e um exemplo de que Jesus venceu lá na tentação do deserto ao diabo plenamente, né? Em nenhum momento Jesus, como homem e muito menos como Deus, titubeou em relação às artimanhas, às tentações do maligno naquele momento. Mas Jesus venceu o tentador pela autoridade da palavra. Isso está muito claro em Lucas 4 e 8. Né? Ele também venceu o mundo, nos diz lá em João 16, né? 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E vencendo também em oração, né? Porque nós vamos encontrar no relato dos evangelhos, em seu ministério, era frequente Jesus sair, reservar tempo, estar em lugares desertos, buscando ao Pai em oração, né? Ou seja, ele desenvolveu o seu ministério na prática da oração, e como homem ele revelou dependência do Pai, dependência de Deus, né? E assim também praticou o jejum também em muitas oportunidades, mas verdade é que Jesus, como homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso que ele é o nosso modelo perfeito, né? Como nos diz a palavra de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo tentado, mas sem pecado. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui nós queremos concluir essa lição 6, quando estudamos sobre as armas espirituais do cristão, refletindo nesses seguintes pontos, né? Que usemos as armas espirituais com discernimento na batalha espiritual, sem ignorar o sistema de valores opostos a Deus, como a velha natureza caída e seus muitos males e atores responsáveis, né? Distingamos, sim, quando o maligno atua, quando o homem também age com o seu lado maléfico, com a sua maldade, né? Inclusive discute-se quem é o nosso maior inimigo. Para os teóricos da autoajuda, o nosso maior inimigo é o próprio homem, né? Mas pelas Escrituras, o nosso maior inimigo, na verdade, é o diabo, né? Por enquanto, a palavra de Deus nos diz que ele está com a cabeça ferida, mas ele em breve terá também a sua cabeça esmagada e lançada no lago de fogo com a trindade satânica. E assim, amados, em Cristo temos o modelo por excelência para o cristão em toda a jornada cristã até chegar no céu, diante de todos esses embates, seja contra o maligno, a peleja, esse confronto com o mundo e a carne, não importa. Ele é conosco, nós somos vencedores, mais do que vencedores, como dizia Paulo, em Cristo Jesus, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.